Olá, tudo bom? Eu acabei de assistir a um vídeo do Leandro Carnal, no qual ele se pergunta se a gente deveria falar de uma obra que a gente não gostou e expor a nossa opinião negativa a respeito daquela obra, né? Aí ele se pergunta, será que a gente deve espalhar o nosso desgosto? Bom, minha opinião pessoal, obviamente, eu não estou falando por ninguém. Eu acho que não se trata de espalhar o desgosto. Numa questão, eu estou falando de uma obra, a gente está falando aqui de literatura, de um livro ou de livros. Então, espalhar o desgosto acerca de determinada obra, eu não acho que seja uma coisa negativa. Muito pelo contrário, eu acho que pode ampliar o diálogo. Eu posso expor a minha opinião e mostrar as fragilidades de uma obra e a pessoa com a qual eu estou dialogando pode expor a sua opinião e que pode ser contrária à minha ou pode vir ao encontro da minha. Então, eu acho que a gente tem que reaprender a dialogar. Agora, falar de uma obra que a gente não gosta, isso é uma conversa, partindo da crítica, isso é uma longa conversa, né? A gente sabe que o espaço para resenhas de livros ou para falar sobre livros nas mídias tradicionais, jornais, revistas, está muito restrito. Então, no meu caso, eu falo no meu caso, eu não tenho coluna, não trabalho para nenhum jornal especificamente, mas escrevo sim resenhas e crítica literária. Eu acho que então, já que o espaço é reduzido, por que destacar o que é ruim? Vamos destacar o que é bom, o que vale a pena ser lido. Essa é a minha opinião. E que é diferente, por exemplo, da internet, da gente poder colocar na nossa página pessoal nossa opinião a respeito de determinada obra, desde que seja, claro, fundamentada, desde que seja, obviamente, respeitosa e fique no terreno da obra, da literatura em si, e não do autor. Isso a gente tem que separar autor de obra, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem feito. A gente tem misturado. Então, falar de determinada obra é como se a gente falasse de determinado autor. E o autor pode ser uma pessoa maravilhosa, um intelectual fantástico, mas pode ser um péssimo autor de ficção. Mas quem tem, ou pode ser uma pessoa de prestígio, com um prestígio enorme, com uma rede de contatos, relacionamento enorme, publicando numa grande editora. E como que a gente faz, como o crítico faz? Essa é a pergunta que eu passo aos outros críticos. Ou aos leitores de modo geral, como é que o crítico atua? Fala bem dessa obra, mesmo ela sendo ruim, e vem de gato por lebre para o leitor? Aí a gente parte para uma questão até ética, a ética da crítica. Ou a gente se cala a respeito. E quando o crítico se vê obrigado a falar sobre determinada obra, ele mente para o leitor ou ele expõe as fragilidades da obra? Então, essa é que é a pergunta que fica. E dependendo, obviamente, do autor, como eu falei, que a gente não faz a separação autor e obra, e a gente sabe que até os autores se sentem ofendidos pessoalmente se o crítico fala mal da obra. Como que o crítico reage a isso? O crítico se cala, mas quando ele é obrigado a falar, o que ele faz? Ele realmente expõe a sua opinião e fundamenta a sua opinião, ou ele vem de gato por lebre? Porque também tem o seguinte, muitas vezes o crítico, um grande nome, uma voz que reverbera, e esse é o caso do Leandro Carnal, por exemplo, que ele fala, é claro que acaba reverberando e tem um peso enorme, mas não é o caso dele. Mas alguns críticos, por exemplo, são chamados para falar sobre determinada obra, escrever uma linha ou duas de propaganda de determinada obra. E aí, às vezes, eu fico um pouquinho chocada quando a gente sabe que aquela pessoa que está escrevendo o blurb é uma pessoa
extremamente capaz, extremamente inteligente e que acaba colocando ali naquelas poucas linhas, vendendo aquela obra que é uma literatura menor, como um grande romance, já um clássico, um romance comparado a grandes nomes da literatura. Então é isso que eu me pergunto, o que faz o crítico? O que faz o crítico que se vê obrigado a falar sobre determinada obra, da qual ele não gostou, contudo essa obra foi escrita por um amigo, por uma pessoa de suas relações, por uma pessoa que faz parte de seu mundo acadêmico, literário, como sair dessa saia justa, como tratar dessa obra literária e como manter a ética da crítica. Aí é uma pergunta que eu passo aos críticos e ao próprio Leandro Carnal, tá bom? Obrigada.